pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Ansiosos para voltar às aulas? Eu tô muito ansiosa, não vejo a hora de voltar, né? Essa rotina de ficar em casa cansa, enche, né? Eu imagino vocês aí, mais jovens, com toda essa vontade de sair e passear, tá bom? Pessoal, semana passada a gente não teve aula, né? Foi feriado, tava o calendário já pronto, né? Desde o ano passado, né? Foi homologado aí pela diretoria de ensino e tava esse feriado. Então não teve aula, tá? Não foi postado aula. E na semana retrasada eu deixei umas atividades para vocês fazerem, né? Umas questões aí da apostila, tá? E eu pedi para que vocês respondessem no plural, alguns não fizeram, né, não me mandaram, eu entreguei em contato, alguns aceitei atrasado, mesmo assim teve gente que não fez. Fiquem atentos a isso, pessoal, vocês fazerem as atividades, tá? Isso vale ponto, isso conta presença. Se você não realiza, é como se você não tivesse, né, participado do dia, tá? Então, a gente está fazendo um diário diferente. Isso tá contando como falta se você não realiza as atividades, tá? Eu vou deixar as respostas todas bonitinhas, digitadinhas aqui, e vocês procurem corrigir, tá? Vão lá na apostila de vocês, vejam as respostas que vocês colocaram, vê se tá coerente, não precisa estar 100% igual a minha resposta, tá? Mas que esteja coerente, porque quando a gente voltar, eu vou estar olhando essas atividades novamente para ver se vocês fizeram. Porque tem gente que entra aqui no plural, responde de qualquer jeito, de qualquer forma, tipo assim, só para contar como atividade realizada, tá? E eu passo a correção e não se preocupa de ir lá e corrigir. Deixa lá as baboseiras que escreveram. Então, eu vou deixar aqui certinho, todo dia a resposta, e vocês corrijam, tá? Igual eu tô falando, não precisa estar 100% igual a minha, mas mais ou menos que esteja coerente aí dentro da resposta, tá bom? Hoje nós vamos iniciar, então, aí o módulo 4. O que esse módulo 4 vai tratar, né? A cidade e a arte pública, né? Quando a gente vê essa palavra público, o que já vem na nossa cabeça? Uma coisa que está exposta a todo e qualquer tipo de pessoa, tá? Tá público, está ali, né? Então, nós vamos ver diversos tipos de arte pública. Nós podemos ter teatro de rua, nós podemos ter apresentações musicais, né? Numa praça, tá? Nós podemos ter esculturas, nós podemos ter intervenções artísticas, tá? Então, quando a gente fala de arte pública, a gente, né, tem o conceito ligado ao quê? A monumentos e esculturas, tá? Esses monumentos podem ser, né, de característica cívica. O que é cívico, né? Que fala alguma coisa da nossa história. Por exemplo, um monumento a bandeiras, o monumento do Ipiranga. Então, são esculturas enormes, de grandes dimensões, que fala, né, um pouco em si do caráter cívico, vai falar um pouco da história. E nós vamos ter também esculturas relacionadas à religião. Então, de repente, alguma praça, né, às vezes na frente da igreja, tem uma escultura de um santo, né, de uma santa. Nós vamos ter também esculturas relacionadas cívicas, assim, quando uma pessoa, um prefeito, um vereador, uma pessoa que foi influente na cidade, né, teve um papel de destaque na sociedade, eles costumam fazer um busto, né, não é bem uma escultura, é um busto, né, que seria metade, o busto já fala, essa parte do corpo, metade aqui assim do corpo, né, mostrando o rosto da pessoa, tá? Então, às vezes, em algumas praças de alguma cidade, a gente vai encontrar essa arte pública aí, que é esse tipo de escultura. São Paulo, nós vamos ter lá o Parque do Villa-Lobos, né, que foi um músico, tá, que tem, logo na entrada desse parque, tem um busto dele, né, e de vários outros músicos que fazia parte da orquestra dele, tá. Então, quando a gente fala de arte pública, uma arte que está exposta, qualquer pessoa pode entrar em contato com esse tipo de arte, tá. Nós vamos ver aí, mostrando, né, alguns monumentos, né, instalados nas cidades, tá? Ao redor do mundo, em diferentes épocas, né? E, de repente, essas esculturas, esses monumentos, vão mostrar um pouco da história daquela época, né? Então, a gente vai ver no módulo aí algumas esculturas lá do período barroco, né? Certo? E aí, então, nós vamos começando vendo na apostilinha de vocês aí, tá?
começando o módulo 4 aí, logo na primeira imagem da apostila, tá? Eu vou estar mostrando essa imagem aí para vocês, tá? Vai mostrar um grupo de teatro chamado Emboaçá, tá? É um grupo de teatro muito antigo do Brasil, tá? Esse grupo já participou de festivais, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Então, é um grupo que não faz apresentações só aqui no Brasil, tá? Ele leva, né, nessas suas apresentações, elementos, tá, da dança e da música de Sergipe, tá bom? Eles desenvolvem, então eles vão, através do teatro, né, falar sobre essa cultura aí, né, lá do Sergipe, através desse teatro aí, tá bom? Então, eles têm oficinas de teatro, dança, tá? E outras atividades, né, relacionadas à arte em si aí, tá? Que eles desenvolvem com as crianças da região, aonde eles têm a sede, lá o lugar onde eles têm instalado, né, seria o lugar, né, o centro ali onde eles fazem os ensaios. E eles procuram trabalhar com as crianças, né, que estão ali da região, perto da onde eles têm a sede deles, tá? Desenvolvendo, né, trabalhos de dança, de música, diversas linguagens artísticas ali, eles trabalhando com essas crianças, tá bom? Então, esse daí tá já na primeira imagenzinha aí da apostila de vocês aí, falando da arte pública aí nas cidades. Então, onde tá montado o estúdio, o ateliê deles ali, tá bom? Muitos exemplos, né, de arte pública ocorrem em espaços públicos. E aí, esse tipo de arte, elas podem ter, né, incentivos de pessoas, tanto do poder público, tá, como de pessoas anônimas, tá? Então, de repente, uma escultura, né, igual eu estava explicando agora há pouco para vocês, tá? Então, precisa de dinheiro, precisa de verba para mandar fazer esse monumento. De repente, um teatro, né? Pode acontecer tanto por pessoas anônimas, um grupo de teatro formado ali na cidade, pode ser um grupo de teatro que um poder público, tipo a prefeitura, né? Patrocinou, né? Pagou para esse grupo vir fazer uma apresentação ali na cidade, tá? Então, a gente vai ter um tipo de arte que pode ser tanto encomendado, né, como feito de forma não autorizada, que é o grafite, tá? Então, o grafite, ele pode tanto ser uma arte, né, que veio promovida de um poder público, como de uma pessoa que resolveu fazer e não foi autorizado. A semana passada eu estava assistindo uma reportagem e eu vi um tipo de intervenção pública numa praça, acho que é Praça Roosevelt, de São Paulo, né? Onde um artista foi lá e escreveu várias frases relacionadas em si aos cuidados das pessoas a terem com o coronavírus, tá? Não foi uma arte de patrocínio de poder público, né? Foi de incentivo pessoal da pessoa. Só que ele fez esse tipo de intervenção com uma tinta lavável. Então, eu lembro que a repórter falou que com uma chuva forte, aquela tinta, aquelas frases ali, né, elas sumiriam, tá? Então, não seria considerado como um vandalismo, porque é um tipo de tinta que é lavável, que poderia sair depois com facilidade, tá bom? Então, a gente vai conhecer alguns bairros, né, cidades que foram modificadas com o quê? Com a presença, né, da iniciativa pública, né, ou de pessoas que fizeram monumentos, que fizeram esculturas. Nós vamos ter aí uma cidade, um exemplo, né, de uma cidade muito rica culturalmente, de obras públicas, de arte pública, que é a Itália, Roma, né? Lá tem muitas obras, tanto de museus, de galerias que a gente tem que pagar para ter um contato, como de arte pública, tá? Então, aí na apostilinha de vocês, eu vou estar mostrando a imagem, né? E vocês depois podem estar acompanhando, né? Nós vamos ter uma escultura barroca aí chamada Quatro Rios, tá? Que é essa escultura, tá? Ela é localizada em Roma e ela é feita pelo escultor Bernini, tá? Gian Lorenzo Bernini. Trata-se de uma escultura do século XVII, tá? E era uma época que eles representavam muito essas obras com chafarizes, né? Você sabe o que é chafarizes, né? Que era um
elemento essencial na cultura urbana daquela época. Então, era muito característico naquela época eles fazerem esculturas com chafariz. Essa escultura chamada Os Quatro Rios, né, ela celebra um momento, né, do encontro da natureza, tá, com a cidade, tá, por meio de figuras alegóricas. E o que seriam essas figuras alegóricas, né? Aqui nessa escultura, essas esculturas representam as figuras humanas, tá, que mostram os conceitos. Que seriam esses conceitos? Os quatro rios mais importantes aí dos quatro continentes, tá? Então, nós vamos ter aí o Rio Nilo, né? A representação do Rio Nilo na África, tá? O Ganges na Ásia, o Danúbio na Europa, tá? E o Rio Prata na América. Então, são os quatro rios mais importantes aí dos quatro continentes. Então, essa fonte aqui, chamada Os Quatro Rios, tem uma representação de um obelisco junto aí, tá? Então, ele fala desse encontro, né, da natureza com a cidade. Então, a representação dos rios mais importantes aí dos continentes, né, no centro de uma cidade aí que é Roma, tá bom? Nós vamos ter aí, continuando na apostilinha de vocês, tá? Então, vocês viram aí que esse Gian Bernini aí, né, trata-se de um escultor barroco, é muito famoso, então tem muitas esculturas dele, que está hoje em ambientes fechados, como museu, galerias, que não seria uma arte pública, você tem que pagar, né? Por exemplo, para você entrar no Museu do Louvre, você tem que pagar um ingresso, tá? E outras obras que você encontra na cidade, passeando, né? Que você não precisa pagar, tá? Passando aí a página, nós vamos ter um outro exemplo de arte pública, que é do grupo Olodum, né? Eu acho que aqui a maioria já ouviu falar desse grupo Olodum. Trata-se de um grupo de Salvador, tá? Característico ali do bairro do Pelourinho, né? Até o Michael Jackson já, né, quando ele era vivo, uma época ele veio aqui no Brasil, que ele veio passear aqui no Brasil, ele fez um clipe, tá? Com o grupo do Olodum. Depois eu vou deixar um link aí, né, mostrando esse vídeo aí, se vocês tiverem interesse, dá uma olhadinha lá, tá? Esse grupo, ele foi formado no ano de 1980, tá? Então, é um grupo que fomenta a arte, né, por meio da música de percussão. Então, é uma cultura percursiva, é uma cultura que vem lá, né, dos afros, né, tá? Então, que misturou com a cultura brasileira e ficou uma cultura afro-brasileira. Então, eles têm um ritmo muito contagiante, tá? Porque é tocado, né, a música com tambores, assim, e o ritmo que eles seguem ali é bem contagiante. Então, quando você vê uma música do Olodum, né, é uma coisa, assim, impossível de se ficar parado, é bem contagiante mesmo, tá bom? Então, eu vou deixar o link aí para depois vocês conhecer um pouquinho, né, desse grupo Olodum aí, tá bom? Nós vamos ver mais aqui embaixo um grupo de teatro, também, que faz espetáculos na rua, tá? Que é um espetáculo de arte pública. O próprio nome já fala, ó, tá na rua, tá? É formado por um grupo de atores, né? Que busquem espaços livres, tá? Espaços abertos, aí vocês podem estar vendo aí na apostilinha de vocês, né? Espaços abertos, a rua, né? Para se fazer teatro, tá? Esse grupo de teatro, eles ocupam um sobrado, tá? Na Lapa, no Rio de Janeiro, né? Então, eles têm lá no bairro da Lapa, do Rio de Janeiro, um bairro muito famoso, né? Um sobrado lá, onde eles têm as oficinas de teatro, tá? Onde eles fazem os seus ensaios ali, tá bom? Aqui em Rio Preto, no mês de julho, todo mês de julho, esse ano eu não sei se vai ter por conta desse coronavírus, né? Nós temos o FIT. O FIT é um festival internacional de teatro, que começou aqui no ano de 1960, mais ou menos, tá? Ele era bem pequeno, certo? E depois, na época da ditadura, eles ficaram, acho que uns 5, 6 anos sem apresentar, né, por conta de falta de apoio, de incentivo público, né, dinheiro, né, gente. Mas hoje ele é muito famoso, hoje ele trata-se de um festival internacional, tá? Então, vem grupos de outros países apresentarem aqui nesse FIT, tá? E eles têm tanto espetáculos, né, fechados, que você tem que pagar no ingresso, mas não é um valor muito alto, não, tá? Tem de todo o valor. Tem
um valor irrisório, né? E até um valor, né, mas não que não seja acessível. E é muito procurado. E tem também os eventos públicos, né? Normalmente eles fazem a abertura na represa municipal, tá? Aqui, então eles fazem toda a abertura ali. Então trata-se de um evento público, né? E esse evento já não é de caráter anônimo, tá? Ele é um evento que acontece através do patrocínio do poder, né? De prefeituras, então, de incentivos, tá? Então, as cidades, às vezes, recebem esse incentivo, né? Essa verba vem, às vezes, do governo federal, para que se leve arte para o povo, tá? Então, esse evento, esse FIT, ele tem espetáculos, tanto público, tanto quanto privado, tá bom? Então, hoje eu vou parar aqui esse módulo, tá? Então, recapitulando, vocês corrijam as atividades. Eu vou deixar uma atividade descrita aqui para vocês fazerem, para poder entregar, tá? Pode entregar aqui no plural mesmo. A não ser que você tenha que colocar alguma imagem, aí vocês enviam no meu e-mail. Eu vou deixar anexado o meu e-mail aqui embaixo, tá bom? Porque no plural não aceita imagem. Então, se vocês precisarem anexar imagem, vocês mandam pelo meu e-mail, tudo bem? Então, por hoje é só, tá bom? Tchau, tchau, pessoal!